Fala pessoal, tudo bom? Olha só, fios lisos de PDO para estímulo de colágeno ou bioestimuladores de colágeno injetáveis, tá? A gente está falando aqui de fios versus Sculptra, Radiesse e Elancê. Doutor Orlando, quando que o senhor emprega cada um deles? Pessoal, muitas pessoas sabem que eu sou bem protocolado na indicação de fios, eu gosto de escolher muito bem meus pacientes e basicamente fios de PDO lisos, quais são as áreas que eu gosto bastante. Tá? Então, os pacientes, porventura, que têm, na verdade, aquelas rugas aqui, que a gente faz botox, e aí o paciente mantém uma série de rugas fixas nessa região que pioram durante o sorriso. Então, quando a gente faz o sorriso nessa paciente, muitas vezes a gente tem aqui a percepção de uma série de rugas que estão nessa região fixas, e essas rugas, muitas vezes, elas se estendem para esta região, né? Então, esse paciente fica com rugas ali, ó, perto dos olhos, e também com uma série de rugas aqui que não são tratáveis com toxina. Esse paciente é um ótimo candidato para fazer sim a utilização de fios nessa região. Os fios vão ficar dentro do rosto cerca de 4 meses. Pessoal, não vai ficar 2 anos, não vai ficar 1 ano, não adianta. Não tem nenhum fio no mercado, fio liso, para estímulo de colágeno que fique mais que 6 meses. Então, nesse período de 4 meses, esse fio vai sendo degradado e à medida que ele é degradado, né, a gente vai tendo que a formação de colágeno, tá? E são esses fiozinhos finos aqui que a gente coloca, tá? Por que então, doutor Orlando, que falam que o fio pode durar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos? O que acontece, pessoal, é que o colágeno que foi induzido durante esses 4 meses, ele sim tem uma meia-vida mais longa, então aquelas fibras elas podem ficar por 1 ano, 2 anos e trazer melhora por esse período de forma sustentada. E outro motivo pelo qual a gente prefere os fios para fazer aqui é porque eu não posso utilizar bioestimuladores de colágeno nessa região centrofacial, nem na testa, nem na região dos olhos, nem no nariz, nem na região aqui peribucal e no mento. Tá? Então eu acabo tendo que utilizar aqui sim esses fiozinhos. Doutor Orlando, eu posso na verdade colocar ácido hialurônico Skin Boosters nesta região para poder também ajudar a hidratar essa região junto com os fios? Não, não pode, porque os fios são degradados por hidrólise, tá? E quando eu coloco uma substância como o ácido hialurônico que retém muita água nessa região, eu vou fazer com que o fio seja degradado muito rapidamente e aí você acaba perdendo esse efeito, tá? Então não dá para combinar no mesmo local os fios e o ácido hialurônico. Acaba que, na verdade, um interfere na ação do outro, tá bom? Bom, então, de uma forma geral, quais são as outras áreas onde a gente pode utilizar esses fiozinhos de PDO para poder fazer estímulo de colágeno? Aquelas rugas fixas aqui da glabela, né? Então, aquele paciente que tem já uma marcação que o Botox também não tira, é muito legal. Outra área, código de barras, para os pacientes que têm código de barras. A gente pode sim fazer utilização em emprego, sobretudo porque o fio não vai dar aumento de volume nessa região. Então, se o paciente já tem, por exemplo, polimetilmetacrilato, que é o metacril, com o preenchedor aqui na região dos lábios, e já tem um certo aumento do volume aqui do corpo do lábio, essa é uma ótima opção para a gente fazer aí sem ter risco de aumentar mais ainda o volume labial. Outra coisa, outras áreas onde a gente acaba utilizando, empregando o fio, aqui na cauda das sobrancelhas, tá? Para a gente poder fazer aquele padrão de lifting de sobrancelhas ou Foxy Eyes, tá? Que é aquele olharzinho onde a gente deixa a sobrancelha mais retificada, tá bom, galera? Então essas são as áreas que eu prefiro muito, eu gosto muito da utilização dos fios. Nas outras regiões, pessoal, eu acabo utilizando o quê? Bioestimulador de colágeno injetável, e vou dizer por quê. Porque, na verdade, os produtos injetáveis, seja o Sculptra, o Radiesse ou o Elancê, são muito mais resilientes. Eles ficam dentro do teu rosto por um período muito maior e acabam tendo um contato muito mais intenso com o próprio tecido. Tá bom? Então, assim, o Sculptra, na verdade, ele vai ficar aí 9 até 12 meses dentro do rosto, o Elancê vai ficar 12, 24 até 36 meses e o Radiesse vai ficar mais ou menos 18 meses. Então, eu prefiro sim esses produtos. Outra coisa, o índice de complicações com a utilização desses bioestimuladores de colágeno é extremamente baixa quando a gente compara em relação aos fios. Tá bom? Então assim, eu tenho a minha proposta de sempre estar fazendo os bioestimuladores de colágeno injetáveis no rosto de uma forma geral e nessas regiões localizadas a gente gosta sim de utilizar os fios de PDO lisos. Doutor Orlando, então o senhor não vai utilizar fio de ancoragem nunca? Pessoal, é mais ou menos assim, ó. Fiz tudo o que eu tenho que fazer e ainda tá faltando um pouquinho de tração. Tá? É aquele paciente que você coloca a mãozinha assim, puxa só um pouquinho, a gente já tem uma resposta nessa região e nessa região. Esse paciente, sim, ele pode ser tratado com fio de sustentação. Mas o que a gente mais vê é paciente infeliz
tendo feito fio de sustentação, passado um monte de pares e não tendo uma resposta vindoura de uma forma geral, com um bom resultado. Por quê? Porque o paciente muitas vezes tem aquele tecido pesado, é aquele tecido que você tem que colocar uma tração muito grande aqui com os dedos para poder conseguir desdobrar. Aquele paciente que tem o rosto mais volumoso, mais pesado, esse paciente fatalmente, provavelmente não vai ter uma resposta positiva com os fios, porque os fios não conseguem sustentar uma quantidade de volume muito grande, de peso muito grande, tá? Antigamente os fios eles eram passados no tecido e a gente amarrava no periósteo, tá? Então você podia tracionar melhor. Hoje os fios são presos do tecido para o próprio tecido. Isso faz com que, na verdade, cada fio possa ancorar poucas gramas. Tá? A gente não consegue tracionar 200, 300 gramas com fio porque ele se desloca do tecido. Tá bom? Então eu utilizo os fios de ancoragem para refinamento. Eu não utilizo eles como a primeira opção. Eu prefiro sim ainda os bioestimuladores de colágeno injetáveis. Pessoal, dúvidas eu estou aqui para responder todo mundo, tá bom? Se você gostou do vídeo, compartilha, porque vocês fazem realmente com que o nosso trabalho fique cada vez melhor. A gente fica muito feliz quando vocês compartilham. Um grande abraço e até a próxima!